tô meio sumido, né? Eu acho que a gente vai pra mais um vlog agora, se tudo der certo, se tudo permitir, porque no andar da carruagem dos últimos dias e do tanto de mudança que aconteceu na minha vida, eu acho difícil a gente manter uma certa estabilidade, né? Mas seja bem-vindo a mais um vlog. Vou pedir pra você que ainda não seguiu esse canal, que siga o canal aqui embaixo, deixa o seu like se você gostar desse vídeo e ajuda a gente a engajar, né? Afinal de contas, eu tô começando no YouTube e, como você sabe, além de ajudar outras pessoas, eu venho aqui com o propósito de trazer pelo menos uma mensagem que vale a pena fazer ouvir esse vídeo todos os dias. Porque eu espero que você esteja ouvindo todos os dias, né? Mas vamos lá. Como você pode ver aí nos takes anteriores, sim, eu fui no show da Xuxa. Eu fui porque, se eu fosse tomar essa decisão sozinho, provavelmente eu não compraria o ingresso. Mas meu marido é muito fã. E aí ele veio com essa surpresa em casa e foi bem interessante, assim. Eu acho que me superou. Mas eu queria trazer uma reflexão para você aqui. Hoje é dia 26, domingo, pós-show. Tô aqui em São Paulo, a gente tá se preparando para correr no Ibirapuera agora. Mas eu queria trazer essa reflexão porque eu acho que eu virei a noite pensando um pouquinho a respeito disso. A gente que é criança, que viveu nos anos 90, era muito estimulado nas telas, né? Acho que toda criança tinha vários programas de televisão que gostava, então a gente tinha Eliana, Angélica e a Xuxa, que era a rainha dos baixinhos. E aí ontem eu fiquei um pouco chocado que talvez eu não tivesse ainda prestado atenção nas letras, né? E era uma psicologia positiva muito forte, né? Todas as músicas dela falam de tudo pode ser, vai dar tudo certo, acredite nos seus sonhos. E eu não consigo entender como é que a nossa geração nasceu com um psicológico tão cagado como o nosso, né? Que tem crise de ansiedade, depressão. E aí eu tava conversando com algumas pessoas que comentaram nos meus stories de tentar entender aonde que a gente se perdeu no meio desse caminho, né? O que será que aconteceu? Será que a gente apanhou demais? Porque é uma geração que também não tinha muito filtro nesse aspecto, né? Mas olha só pra você ver, a música mais famosa dela, que é a Lua de Cristal, diz: tudo pode ser, se quiser será. O sonho sempre vem pra quem sonhar. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver que ser, será. E a gente tem tanta crise de ansiedade? Onde é que a gente se perdeu nesse caminho? Já é segunda-feira, tô aqui no aeroporto de Congonhas esperando para mais uma viagem. Como vocês sabem, eu dou consultoria comercial por todo o Brasil, então a gente vive viajando o tempo todo, né? Mas vim trazer algumas reflexões para você. Bom, um fato interessante vocês vão me ver comendo. Que esses dias eu recebi um feedback de uma pessoa dizendo que interessante eu falando e fazendo coisas normais, né? Tipo, comendo, assim como o vídeo do pão com ovo. Então é isso que eu vou fazer com vocês. Estou tomando café da manhã, cheguei um pouquinho cedo demais no aeroporto, mas eu acho melhor, porque assim eu me sinto mais confortável, fico mais tranquilo. E é isso aí. Pão com manteiga, café e o digno café do brasileiro. É até interessante começar esse nosso vlog com o show da Xuxa, porque é bem nostálgico, né? A gente lembra de quando a gente era criança. E principalmente porque remete a quem a gente era, né? O que a gente acreditava, o que a gente fazia. E aí, beleza. Esse vídeo hoje é muito sobre controle. Acho que eu vou falar sobre a gente querer controlar, querer ser muito previsível nas coisas e descobrir no fio da meada que a gente não tem controle de absolutamente nada. Eu venho passando por uma transformação há uns 10 dias mais ou menos. Uma mudança repentina que me pegou de calça curta, mas que foi extremamente importante assim para eu me lembrar
Deixa eu pensar. Pra eu me lembrar de tudo que eu faço profissionalmente e por que eu faço, né? Quando a gente levanta uma bandeira, seja ela qual for, a gente fica olhando pro viés da bandeira, né? O tempo todo. Então, as razões por que aquilo acontece, a maneira que é feita. E a gente acaba engessando todo o nosso redor, porque a gente esquece, né? Da nossa essência, daquilo que a gente faz. E aí, quando alguma situação adversa como essa acontece, a gente acaba tirando esses véus, né? Isso faz com que a gente tome atitude e haja rapidamente, o que é muito importante, porque afinal de contas a gente entende o potencial que a gente tem de tirar as coisas do chão, de realizar, de fazer com que isso aconteça. Tudo bem, eu sei que isso está muito ligado ao perfil comportamental, mas essas situações de crise, situações adversas, levam a gente a agir de maneiras que a gente não está acostumado a fazer. E isso transforma. E aí eu sou a prova viva, assim, ao longo da minha vida toda, de que o controle nunca funcionou. Porque sempre que eu planejei e visualizei coisas exatamente como elas deveriam acontecer, obviamente elas não aconteceram. Provavelmente você também. Eu acho que isso me fez até não ter tanta ansiedade, sabe? Porque todos os cenários que eu criava a vida inteira, assim, nunca foram exatamente como eu planejei. Talvez eu tenha um poder mental não muito forte, ou muito conflito, pode ser. Mas isso me lembra que eu tenho alguns elementos que eu tenho controle e eu trabalho neles para que isso funcione, né? Eu posso controlar como eu me comunico com o outro, como eu me direciono, como eu me comunico, como eu executo o meu trabalho, mas eu não consigo controlar o resultado que isso vai ter. E aí esses momentos levam a gente a crer que realmente você pode esperar muita coisa, mas coisas podem acontecer no meio desse caminho e tá tudo bem. O importante é saber lidar com isso. E nesse momento, inteligência emocional é fundamental. Você não tem mente forte e cabeça, né, no lugar, as pessoas surtam. Tá, mas aonde você quer chegar com tudo isso? Bom, o fato é que às vezes a gente não tem coragem de meter as caras e tocar alguns projetos, certo? E esse tipo de acontecimento faz com que a gente assuma o controle e corra atrás para fazer, porque afinal de contas, situações inóspitas fazem com que a gente corra para algum lugar. Se estiver tendo um incêndio num ambiente, você vai ter que correr para uma saída próxima, você vai morrer junto. E aí isso está tirando do papel alguns planos que eu tinha, principalmente de trabalhar essa parte mais profunda, né, de mentoria em grupo, com a respeito de vendas, de técnicas de vendas, de relacionamento, de negociação. E nos próximos vídeos provavelmente vocês vão me ouvir muito falar a respeito disso, porque eu acho que agora, primeiro, eu tenho liberdade para fazer isso, porque antes, por conta de alguns contratos e situações, eu não tinha, né? Eu tinha que agir de maneira mais privada, mais minimalista, e isso agora me permite. E segundo, porque eu acho, e eu tenho convicção agora mais do que nunca, de que vendas, assim como mudou a minha vida, pode mudar a sua e muda a vida de muita gente de maneira rápida, né? Eu sou muito fã e mentorado do Thiago Poncer. Ele diz que vendas é o meio mais democrático da gente vencer na vida. E eu concordo. Que depende só do seu braço, da sua força, da sua inteligência e de entender principalmente o processo. E essa é a maior prova viva, né? É, em 10 dias, a gente aplicou coisas que levariam meses para funcionar. E que rapidamente, por conta do conhecimento e da não limitação, fluiu muito bem. Vocês vão ficar sabendo em breve, eu vou trazendo aqui updates de tudo isso, mas são movimentos que vão se tornar realistas nas minhas redes sociais e aqui, que isso é muito legal. Mas tudo tem seu tempo, não é mesmo? Então, calma, respira. Bom, como vocês viram, a semana foi bem agitada, né? Eu acabei indo para BH fazer mais uma consultoria, vai para lá, vem para cá. Isso é uma semana muito reflexiva, assim, acho que foi importante para mim, para poder entender os movimentos que a vida faz e principalmente as conexões, né? Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Eu
eu tenho uma facilidade muito grande de me conectar com as pessoas, né. E em fevereiro, em um voo indo para BH, eu acabei conhecendo uma pessoa, uma moça, Juliana, inclusive Ju, se você estiver assistindo esse vídeo, e a gente instantaneamente se conectou no voo e passou o voo inteiro trocando ideia, e ela contou a história da vida dela, que é super legal, super forte. Eu contei a história da minha vida, a gente se conectou e faziam meses que a gente estava marcando um café, né. E esse café não saía, não saía, não saía. Aí essa semana ela falou: "Ó, o negócio é o seguinte, essa semana vai ter que sair alguma coisa". E a gente acabou saindo pra jantar na terça-feira, vou até colocar uma fotinha aqui. E gente, foi tão legal, porque apesar de eu não a conhecer há muito tempo, a sensação é de que eu a conheço há muitos anos. E a gente ficou horas ali conversando e trocando ideia e falando dos nossos perrengues da vida e das coisas boas da vida também. Então acho que isso é tão valioso, né. E aí, pra coroar essa viagem de BH, desde o dia 1 que eu vou para BH, eu não sei se vocês sabem, mas em Belo Horizonte os Ubers e táxis têm um conflito muito grande. E para que você saia do aeroporto e vá até o centro da cidade, existe um veio especial para quem é taxista, como se fosse uma pista exclusiva, né. Então, se você nunca foi para lá e vai para o aeroporto, eu recomendo que você pegue um táxi, porque você consegue atravessar a cidade mais rápido, né. E é uma região muito caótica, então, assim, tem muito trânsito, a gente demora muito tempo e com táxi isso facilita demais. E aí eu conheci o taxista, que é um amigo, e aí toda vez que eu vou pra BH, ele é meu taxista oficial. Então eu ligo pra ele algumas horas antes, falo: "Amigo, eu chego no aeroporto tal hora, beleza? Você passa a me pegar?" Depois: "Ah, você passa a me pegar no hotel pra levar para o aeroporto?" Então a gente criou uma relação muito bacana. E aí ele falou: "Ai, tem um queijo de uma região lá especial e tal, parará, que eu adoro, queria que você experimentasse e tal". E aí, na véspera, né, de pegar o voo, me mandou uma mensagem falando assim: "Aqui, traz uma bolsinha térmica que eu peguei o queijo". E, gente, ele trouxe o queijo. E aí, por sinal, esse queijo é fantástico, assim. E eu acho que ele é mais fantástico não pela assim, pelo queijo, porque em Minas todos os queijos são bons, né, assim, mas é porque foi dado com tanto carinho, ele teve tanto cuidado de ir atrás, pegar esse queijo, embrulhou bonitinho, explicou de que maneira que eu deveria comer para ter uma experiência mais legal. Eu vou mostrar para vocês, espera aí. A gente até deixa o queijinho coberto, que como ele é meia cura, mas ainda tá fresco, fica melhor aqui. Ah lá, um baita de um queijão, eu enfiei na mochila e, gente, é um queijo tão gostoso, mas repleto de simbologia, sabe? Achei muito legal. Vim pra cá. É, você não quer deixar eu gravar? Olha lá, dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Vai brincar. E aí, o que que isso remonta pra mim, né? Eu sempre tive uma tese de que o que faz diferença na minha vida é se conectar com as pessoas. E como eu me propus a trazer sempre algo de valor pra vocês, é isso que eu queria dizer hoje. Hoje eu tô onde eu tô e conquistei o que eu conquistei, o meu espaço profissionalmente falando, porque eu sempre me permiti conectar com as pessoas. Independente do lugar e da situação, eu sempre tento me conectar com alguém, sempre tento conhecer alguém, sempre tento gerar valor para que aquela pessoa consiga contar a história dela. E é genuíno, né? Principalmente se a gente parte do princípio de que você primeiro precisa servir para que aquilo no futuro brote, né, essas sementes que você está plantando naquele momento. Então, se eu pudesse te deixar um conselho nesse vídeo e que vale a pena é: se permita conhecer pessoas, se permita ouvir a história das pessoas, contar a sua história. Eu acho que isso faz diferença e ajuda a gente no todo. E aí, falando de história, e eu não sei se eu falei já nesse, acho que ainda não. Eu estava lendo Tamara Klink, mas esse é um livro que vale muito a pena. Eu vou colocar o link aqui para vocês. É da Raquel Castanharo. E eu gosto muito de correr, né, descobri isso há pouco tempo e tenho compartilhado aqui com vocês. Mas eu acho que a Raquel, ela é uma fisioterapeuta especializada na corrida. E esse livro me pegou porque, assim, ela traz isso de uma maneira tão simples, tão básica, tão interessante, do quanto a gente acaba tornando essa experiência de correr algo que tá lá, sabe, assim, nos objetivos futuros e não precisa. É algo muito real do dia a dia, é uma função é assim, nativa do ser humano, né. Quando a gente, ainda estava na idade rupestre, a gente sempre correu, sempre o ser humano correu.
Então não é sobre tênis, não é sobre calcular o pace, não é sobre nada. Já é uma função vital nossa, que a gente pode explorar muito bem, independente do seu peso, independente da sua condição física, independente do tênis, independente se você tem um óculos baixa pace ou não. E eu recomendo, eu acho que esse livro me pegou bastante, principalmente pelas lições de vida, né. Ela ancorou a corrida na vida dela como um elemento para ajudar ela na superação de um câncer, né. Eu ancoro a corrida na minha vida para melhorar a minha ansiedade e para me ajudar a emagrecer. E quantas pessoas ancoram a corrida nas suas vidas de maneiras diferentes e que isso tem um valor tão grande, né, porque essa sensação que a corrida causa de quase morte, né, de cansaço extremo e de superação faz com que a gente acredite que consegue fazer coisas que nunca imaginou, e eu acho que é isso que vale a pena. Então eu termino esse vlog aqui recomendando esse livro, pedindo para que você se permita se conectar com outras pessoas, que você se permita ter novas experiências e que você também se permita correr. Talvez você esteja aí pensando: "Puta, eu não vou dar conta de correr, eu vou bufar", não importa se são 100 metros, 200 metros, quilômetros, se permita, acho que é importante isso. E se permita também deixar um like nesse vídeo, seguir o meu canal, eu prometo que a consistência vem daqui em diante com mais frequência para poder compartilhar um pouquinho da minha vida e da minha rotina com vocês, tá bom? Até já.